Meus amados irmãos, Salmo 102, este salmo, ele fala sobre sofrimento e esperança, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você neste momento, sofrimento e esperança. O escritor deste salmo é anônimo, aqui no título nós não sabemos, não é declarado, não é revelado quem escreveu este salmo maravilhoso. Lá na língua hebraica, existe um título, existe algumas palavras que descrevem este salmo. Lá na língua original diz o seguinte: oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. É isso que está lá na língua original. Aqui nós temos uma oração de um crente, uma oração de um servo de Deus, que derrama diante de Deus as suas queixas, as suas súplicas. E este salmo, ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre o sofrimento que aquele servo de Deus estava enfrentando, mas também ele revela a esperança daquele filho de Deus. Este salmo, ele é um misto de sofrimento e esperança, e neste salmo Deus tem algumas lições a nos ensinar. Amém. Então vamos prestar atenção no que Deus tem a falar conosco. Meus irmãos, em primeiro lugar, o sofrimento que o salmista estava passando é a primeira questão aqui deste salmo que eu quero destacar. Qual era o sofrimento? Como era o sofrimento que o salmista estava passando? É a primeira questão aqui. Meus amados irmãos, está descrito aqui nos versículos 3 a 5 e também no versículo 9. Está dizendo o texto para nós que ele estava deprimido. Essa é a primeira questão. Que sofrimento o salmista estava passando? O primeiro tipo de sofrimento que ele estava passando era a depressão. Aquele homem estava deprimido. Diz os versículos 6 e 7. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Versículos 6 e 7. Ele diz aqui: sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. O salmista aqui ele vai usar 3 pássaros para ilustrar, para representar o seu sofrimento, para representar aqui a sua depressão. Primeiro ele usa aqui para mostrar, o salmista aqui nos versículos 3 a 5 e o versículo 9, ele descreve a sua depressão. Ele vai descrever como é que ele estava se sentindo. Ele diz aqui nos versículos 3: porque os meus dias como fumaça se desvanecem. Ele estava sentindo que a sua vida estava indo embora. Ele parecia a fumaça de um fogão a lenha, a fumaça de uma fogueira que estava indo embora. O vento soprava e levava a fumaça. Ele estava sentindo que a sua alma estava desfalecendo, que ele estava indo embora. Ele estava, diz o texto aqui, que ele estava sentindo uma febre emocional. Ele estava com uma febre por dentro, ele estava sem apetite, ele estava melancólico, ele estava choroso. Então a primeira situação que ele passa é de depressão. Quem é aqui que nunca passou por um momento de depressão? Qual de nós aqui nunca enfrentou uma depressão? Talvez você esteja agora enfrentando depressão. Talvez você já tenha enfrentado. Parece que a sua vida está indo embora como uma fumaça. Parece que você perde a vontade de viver. Foi o que aconteceu com este homem. Ele está dizendo que os meus dias como fumaça se desvanecem, os meus ossos ardem como uma fornalha. Ele está descrevendo a sua febre interior, sintoma de depressão. Não era uma febre externa, era uma febre interior. Ele estava sentindo que a sua alma estava indo embora. Ele estava sem energia, ele estava sem apetite, ele estava melancólico. Então todo crente ele pode passar por uma situação de depressão. Agora a segunda situação que ele estava passando, ele estava se sentindo solitário. Além de deprimido, se sentia também sozinho, se sentia solitário. E aí então ele vai usar 3 pássaros para descrever o seu sentimento de solidão. Os versículos 6 e 7 dizem assim: sou como o pelicano no deserto,
como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como passarinho solitário nos telhados. Interessante aqui que ele vai usar 3 pássaros para descrever esse sentimento que ele tinha, um sentimento de solidão, um sentimento de estar sozinho. Primeiro ele usa aqui o pelicano no deserto. Ele diz aqui: sou como o pelicano no deserto. É interessante que o pelicano é uma ave que vive em bandos. O pelicano ele nunca vive sozinho. O pelicano não vive sozinho, porque é uma ave que voa, é uma ave que vive em bandos. E também o pelicano ele não vive em deserto, em regiões áridas. O pelicano, meus amados irmãos, é uma ave que vive em áreas alagadiças, em beira de rios. Basta você chegar aqui à beira do rio Macaé, você vai ver que pelicanos, eles podem estar naquela região alagadiça, às margens de um rio, mas um pelicano ele jamais vai para o deserto, e jamais ele vai voar para o deserto sozinho. Quando o salmista ele está dizendo aqui que ele se comparava a um pelicano no deserto, esse pelicano que ele está descrevendo aqui é um pelicano doente, porque ele não estava em bandos e ele também não estava numa área alagadiça, numa área de águas, de lagos, de praias, porque o pelicano não vai para o deserto. Agora ele vai usar um segundo pássaro aqui para descrever a sua solidão. Ele diz aqui no versículo de número 6, a parte B: sou como a coruja das ruínas. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele usa a figura da coruja. A coruja aqui, em algumas versões, usa-se a palavra mocho. A coruja é uma ave noturna e é uma ave solitária. Então ele, conhecendo uma das características da coruja, ele diz: olha, eu sou uma coruja noturna. Eu prefiro evitar o sol, eu prefiro evitar a claridade. É outro sintoma da sua depressão. Ele não queria ver o sol, ele não queria estar no meio de movimento, de barulho, ele queria ficar sozinho à noite. Ele se sentia sozinho como uma coruja à noite, solitário. Outro sentimento de solidão. E ele vai dizer aqui no versículo 7: não durmo, e sou como passarinho solitário nos telhados. Esta expressão tão genérica, passarinho aqui, na verdade ele está se referindo ao pardal. Aquele homem se comparava ao pardal solitário nos telhados, porque o pardal, ele faz o seu ninho e se acomoda, sem desejar a companhia de ninguém. Quando o pardal faz o seu ninho, ele quer ficar ali sozinho. Então esse homem usa 3 figuras, 3 aves, para demonstrar, para exprimir que ele se sentia sozinho, para exprimir que ele se sentia abandonado. Então ele está enfrentando, qual era o sofrimento daquele servo de Deus? Era um sentimento de depressão, era um momento depressivo e um momento de se sentir solitário. Meus amados irmãos, infelizmente, nesse mundo individualista, egoísta, personalista que nós vivemos, onde a maioria das pessoas está buscando os seus próprios interesses, sem se preocuparem com o próximo, muitas pessoas se tornam solitárias. Quantas pessoas solitárias nesse mundo? Às vezes nós estamos cercados de pessoas, mas nós estamos nos sentindo sozinhos. Você já experimentou essa sensação? Poxa, tanta gente que eu conheço, eu tenho tantos amigos, eu tenho tantos conhecidos, eu tenho tantos familiares, mas eu me sinto sozinho. Eu sinto que estou abandonado, eu sinto que eu estou desacompanhado. É assim que aquele servo de Deus se sentia. Uma das características do seu sofrimento era essa, uma sensação de solidão, uma sensação de estar sozinho. E meus irmãos, diz o versículo 7, que também ele estava com insônia. Ele diz aqui no versículo 7, a parte A: não durmo. Por que ele não dormia? Ele
ele não tinha sono, ele não conseguia dormir de jeito nenhum. Ele deitava na cama, rolava para um lado, rolava para o outro, tentava dormir de barriga para cima, não conseguia, de barriga para baixo, deitava-se de lado, deitava do outro, trocava de posição, levantava um pouco, andava lá no seu quarto, voltava a deitar de novo, não conseguia dormir. Ele estava enfrentando uma insônia. E a insônia, ela é causada, sabe por quê? Ela é causada por causa da inquietação, por causa da preocupação exagerada. Pode ser, são várias causas que levam à insônia. É uma preocupação exagerada, às vezes é uma inquietação, às vezes é o medo. A pessoa com medo, ela não dorme. Tem pessoas que às vezes vão deitar, né? Ainda mais que dorme perto da janela. Perto de uma janela, ele começa a ventar, aí ele começa a soprar. Se bater um galho na árvore, um galho de árvore na janela, aí a pessoa respira fundo, tenta vir para o lado, do outro lado da janela, né? Tenta dormir, daqui a pouco o vento sobe de novo. Aí cai o raio. Uma pessoa já acorda ali, ai meu Deus. Ela levanta um pouquinho, bebe uma água. O medo às vezes causa insônia. São vários motivos. Às vezes também a pessoa não dorme por causa do estômago vazio. A pessoa está com o estômago vazio e não consegue dormir. A barriga fica reclamando, fica pedindo alguma coisa. Ou então com barriga cheia. Ou é barriga vazia ou barriga cheia. Também é outra causa. Enfim, são vários motivos. Agora, no caso deste servo de Deus, aquilo era ruim, aquilo era uma situação dramática para ele, porque ele, além de estar deprimido, além de estar se sentindo solitário, ele estava também enfrentando a insônia. Ele não conseguia dormir. Talvez não fosse apenas uma noite sem dormir, talvez ele estivesse a semana sem dormir. E ele então descreve, ele traz à tona o seu sofrimento. Mas, meus amados irmãos, o versículo 10 ainda vai descrever mais sofrimentos que aquele homem estava passando. Olha o que diz o versículo 10: por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Ele estava sentindo o peso do seu pecado. A ira de Deus pesava sobre ele. Ele não questionava com Deus. Ele não está questionando com Deus, mas ele reconheceu aqui o seu pecado. Ele diz: a sua indignação está pesando sobre mim. Aquele homem estava enfrentando uma situação de que o pecado pesava sobre ele também. Diz o versículo 8 e 9, os versículos 8 e 9, que os inimigos estavam perseguindo e estavam insultando. Ele estava sendo insultado por inimigos, estava sendo perseguido por inimigos furiosos. Então imagine todas essas circunstâncias: os inimigos furiosos o perseguiam, pessoas o caluniavam, ele estava sentindo o peso do seu pecado. Isso gerou nele insônia, gerou nele depressão, gerou nele sentimentos de solidão. Tudo isso estava pesando na sua consciência, pesando no seu coração, pesando na sua mente. Agora, o pior de todas essas situações aqui era o seu relacionamento com Deus. Até aquele momento, o salmista, ele tinha um sentimento de que Deus estava longe. Ele tinha um sentimento de que Deus parece que tinha o abandonado. Parece que o seu relacionamento com Deus estava cortado. Você já viu quando você está conversando com alguém, está telefonando, usando o celular, conversando com alguém, aí começa a dar uma chieira no telefone? Aí você, caiu a ligação, oi, alô, está me ouvindo? Alô? Some. Ou então o telefone desliga. Aí você liga de novo, a pessoa, agora está me ouvindo. Deixa eu mudar de posição aqui, deixa eu sair desse lugar, vou para outro. Aí a
tal. Aí a ligação continua, daqui a pouco a ligação cai de novo. O salmista estava percebendo naquele momento que o seu relacionamento com Deus estava de alguma forma comprometido. Ele não estava conseguindo sentir a presença de Deus, ele não estava conseguindo se relacionar de forma adequada com Deus, porque havia também um pecado na sua vida. Seu relacionamento com Deus estava interrompido, e isso pesava, era o que mais pesava na sua vida até aquele momento, era isso. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, no capítulo de número 3, nos versículos 39 e 40, diz o seguinte: por que, pois, se queixa o homem vivente? O homem se queixa de quê? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ele diz mais: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. É isso que devemos fazer quando estivermos em pecado, debaixo da ira santa de Deus. Devemos sondar o nosso coração, nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. É isso que a Bíblia aconselha. Então a situação do sofrimento daquele homem era essa. Esta é a primeira lição que nós podemos tirar desse salmo. Ela nos fala sobre o sofrimento que aquele salmista estava passando, várias situações que ele estava enfrentando naquele momento. A segunda lição deste salmo é a seguinte: mesmo em meio ao sofrimento, que visão o salmista tinha acerca de Deus? Mesmo enfrentando todas aquelas situações que desafiavam a sua alma, que eram adversidades para ele naquele momento, qual era a visão que aquele homem ele tinha de Deus? Qual a visão que ele tinha do Criador? Como é que ele olhava para Deus naquele momento da sua vida? Meus irmãos, isso é muito interessante também. A Bíblia vai descrever para nós aqui como é que aquele homem ele entendia Deus, como é que aquele homem ele conseguia ver o Criador. Diz aqui: primeiro, ele via Deus como Deus eterno e imutável. Mesmo enfrentando tudo aquilo, ele via Deus como Deus eterno e imutável. Olha o que diz o versículo 12: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. E os versículos 26 e 27: eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serás mudado. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém. Então a primeira visão que aquele homem tem de Deus, a primeira expectativa, a primeira noção que ele descreve aqui acerca de Deus, é que Deus para ele era Deus eterno e imutável. Ele sabia que Deus não tinha princípio nem fim, nem mudava como seres humanos. Ele permanece o mesmo de geração em geração e de eternidade a eternidade. A Bíblia diz que o fato de Deus não mudar, conforme está lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, o fato de Deus não mudar é a causa de nós não sermos consumidos. Agora, o salmista não via Deus apenas como Deus eterno e imutável. Diz aqui nos versículos 13 e 17 que ele via Deus como um Deus misericordioso e compassivo. Olha o que diz o versículo 13: levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. E o versículo 17: atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Meus irmãos, aquele homem, ele via Deus como um Deus misericordioso e compassivo, um Deus que não havia abandonado o seu povo. Até aquele momento, embora enfrentando os seus sofrimentos eram difíceis para ele, ele recebe do próprio Deus essa revelação. É como se o próprio Deus estivesse passando aquele sofrimento todo, e Deus, então, como se Deus falasse com ele: meu servo, eu vou abrir os seus olhos para você entender quem eu sou. E Deus abre os olhos daquele homem. Ele estava enfrentando a depressão, ele estava enfrentando um sentimento de solidão,
solidão e abandono. Ele estava enfrentando a insônia, ele estava enfrentando a calúnia das pessoas. Ele tinha cometido um pecado, estava com um sentimento de culpa sobre ele. Mas então o próprio Deus se manifesta, e o próprio Deus então abre os olhos daquele homem. Então ele consegue olhar para Deus, e ele vê Deus como um Deus eterno e imutável, mas ele também vê Deus como um Deus misericordioso e compassivo, um Deus que não havia abandonado o seu povo, nem deixado de responder às suas preces. Novamente ele teria piedade daqueles que nele esperam. Então não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Amém. Aquele homem, ele passa a ver Deus dessa forma. Agora, meus irmãos, ele também vê Deus como Deus que vê e ouve. Em outras palavras, ele vê Deus como Deus vivo. Versículo 19 e 20: que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Aquele homem, o próprio Deus revela para ele, como se Deus dissesse: meu servo, eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que vê, eu sou o Deus que intervenho na história humana. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos enfrentando um sofrimento e parece que Deus está distante, parece que Deus está longe, mas Deus, o próprio Deus, ele age e ele abre os nossos olhos para nós vermos, abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos, e ele nos faz entender que ele é o Deus que tudo vê. Ele diz aqui no versículo 19: que o Senhor, do alto céu do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Ele está dizendo: Deus está vendo, Deus está nos altos céus, mas ele baixou os seus olhos e ele está vendo tudo o que acontece. E ele diz no versículo 20 que Deus, ele ouve os gemidos dos cativos. Então, meus irmãos, o Deus a quem nós servimos, ele é o Deus vivo. Nós podemos falar com ele, nós podemos meditar na sua palavra e ele fala conosco. Somente um Deus que é vivo é que faz isso, e somente o nosso Deus é o Deus vivo. Agora, interessante que além de Deus revelar-se para ele e mostrar que ele é o Deus eterno e imutável, o Deus misericordioso e compassivo, o Deus que vê e ouve, ou seja, além de Deus dizer para ele: sou o Deus vivo, Deus vai dizer para ele, aqui no versículo 25, vai mostrar para ele outra realidade. Versículo 25: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ele vê Deus aqui como Deus criador e conservador do universo. Amém. É o criador e o conservador do universo. O salmista sabia que Deus havia criado os céus e a terra, que Deus havia criado o universo segundo a palavra que está descrita em Gênesis no capítulo 1, mas ele também entende que Deus é o Deus que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Quando nós temos essa visão de Deus, nós não precisamos ter medo dos homens, nós não precisamos ter medo das circunstâncias ruins. Nós devemos sim temer a Deus e dar glória a Ele e confiar no seu terno cuidado para com cada um de nós. Meus irmãos, é muito interessante porque Deus, ele não envia um profeta para falar com aquele homem. Ele estava passando um sofrimento muito grande. Deus não envia um profeta para dizer: olha, meu servo, eu estou com você. Deus não falou com ele em sonhos. A Bíblia não diz isso, que Deus se manifestou para ele em sonhos. Mas a Bíblia diz que as circunstâncias que ele estava passando começaram a mudar quando a visão que ele teve de Deus mudou. Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos acovardados, amedrontados? Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos derrotados por causa de uma doença, de uma enfermidade, de um desemprego, de uma situação financeira ruim, de um problema na família? Sabe por que muitas vezes, meus irmãos, nós sentimos o peso contra nós e nós parece que vamos desfalecer? É porque a nossa visão de Deus, ela diminuiu. A nossa visão de Deus, ou a nossa fé em Deus, ela enfraqueceu.
estabeleceu. E nós então precisamos receber do próprio Deus essa nova visão, esse novo impacto. A nossa visão, a nossa fé em relação a este Deus, ela precisa ser reavivada. E nós precisamos então relembrar de quem é Deus, de quem é o Senhor que nós servimos, que não é um Deus qualquer. Não é como os deuses das nações da antiguidade, que eles eram carregados em cima de animais, no ombro das pessoas. O nosso Deus é quem nos carrega. O nosso Deus é quem nos sustenta. Ele é o Criador dos céus e da terra. Agora, a terceira e última parte aqui dessa mensagem, desse salmo, é a seguinte: ele nos mostra aqui a esperança do salmista quanto ao futuro. Esse salmo fala sobre o sofrimento do salmista, ele fala sobre a visão que o salmista tinha acerca de Deus, mas em terceiro e último lugar, ele nos fala também sobre a esperança do salmista quanto ao futuro. O salmista, ele consegue ver aqui, falando quanto ao futuro, ele consegue ver o seguinte: um dia todas as nações temerão ao Senhor e lhe darão glória. Olha o que diz o versículo 15: todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. O interessante é que o versículo 8 ele diz: olha, os inimigos estão me perseguindo, a situação está complicada, mas o próprio Deus se manifesta a ele de uma forma que abre o seu entendimento, e ele então consegue ver lá no futuro que todas as nações da terra, todos os reis do mundo, eles vão se curvar diante do Senhor, irão temer o nome de Deus, irão glorificar o nome do Altíssimo. Então o salmista, quando ele olhava para o futuro, ele não tinha uma visão pessimista, ele não tinha uma visão de destruição, de caos, uma visão de cataclisma. A visão que esse homem tem quanto ao futuro é que um dia todas as nações temerão o Senhor e darão glória ao nosso Deus. E olha que o salmista não tinha uma visão completa como nós temos. Na época do salmista ele só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, ele só tinha o Pentateuco, ele não tinha toda a revelação de Deus que nós temos todos os livros proféticos, todos os livros dos profetas, nós temos todos os evangelhos, nós temos Atos, nós temos as epístolas, nós temos o livro do Apocalipse, nós temos a Bíblia completa. Ele não tinha, mas Deus mostrou para ele. Deus disse: meu servo, um dia todas as nações irão se render a mim, todas as nações darão glória ao meu nome, todos os povos, raças, tribos, línguas e nações se dobrarão diante de mim. Qual era a visão que ele tinha do futuro? Ele tinha uma visão, meus irmãos, que Deus iria destruir esse universo e iria criar novos céus e nova terra. Olha o que diz o versículo 25 e também o 26. Ele diz: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de suas mãos. Ele está falando sobre Gênesis, passado. Ele olha para o passado: em tempos remotos tu criaste todas as coisas. Aí no versículo 26 ele vai olhar para o futuro: eles perecerão. Eles quem? Os céus que agora existem, que nós chamamos de universo, que tem bilhões e bilhões de galáxias. Ele diz: olha, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Ele está vendo aqui o que? Ele está vendo a destruição do universo, e está vendo Deus criar novos céus e nova terra. Meus irmãos, essa revelação ela foi tão impactante que o próprio profeta Isaías provavelmente pegou emprestado esta revelação e registrou no seu livro. Isaías 65:17 vai falar a mesma coisa, que Deus vai criar novos céus e nova terra, porque Deus revelou essa verdade para este homem. Quando ele estava enfrentando uma crise tão grande, Deus revelou para ele quem ele era, e Deus revelou para esse homem o que ia acontecer no futuro. A sua vida começou a mudar aí, quando Deus se revela para ele, e quando Deus mostra para ele no futuro. Olha, é como se Deus abrisse uma janela e mostrasse: olha o que vai acontecer no dia de amanhã.
vou destruir todos esses céus tão lindos que você vê à noite, o céu durante o dia, mas saiba, meu servo, que eu vou criar novos céus e vou criar uma nova terra. Meus irmãos, hoje nós sabemos que Deus ele vai fazer isso. As profecias que surgiram depois do salmista confirmam tudo que ele esperava para o futuro. Então, meus irmãos, qual é a visão que eu tenho no futuro? Deus vai criar novos céus e nova terra. Agora, não é só isso não. Diz o versículo 18 aqui: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Meus irmãos, o que Deus revelou para aquele homem? Deus iria formar um novo povo para o louvor da sua glória. Então, qual era a visão que aquele homem tinha no futuro? Ele tinha uma visão de que todas as nações da terra iriam se dobrar ao Senhor. Ele tinha uma visão do futuro, que Deus iria destruir todo o universo, mas iria criar tudo de novo. E ele e o povo de Deus estariam incluídos aí. E ele viu também que Deus iria criar um novo povo para o louvor da sua glória. Ele nem sabia da existência da igreja. Ninguém sabia no Antigo Testamento que Deus iria criar um povo chamado igreja, que seria formado pelos judeus e pelos gentios. É o que Paulo vai dizer para nós lá em Efésios. Deus ele pegou os judeus, aqueles que eram escolhidos dele. Deus pegou os gentios, de todas as nações, juntou esses dois povos e formou um novo povo, que é chamado de igreja, que também é conhecido lá no Novo Testamento de um novo Israel de Deus. O novo Israel de Deus, é isso que o salmista está dizendo aqui no versículo 18. Um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que povo é esse que há de ser criado? É a igreja. Esse homem está profetizando, ele está vendo o futuro, ele está olhando para o futuro distante, ele vê um novo povo de Deus sendo criado, mas ele não sabe quem é, porque a revelação não tinha chegado ainda, só chegou lá no Novo Testamento com a vida do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não é esse tipo de esperança que nós devemos ter? A Bíblia diz que a esperança do crente é viva, 1 Pedro 1,3. Nós não temos que olhar para o futuro esperando uma melhora na política. Sim, nós devemos esperar que a política melhore, faça alguma coisa, mas a nossa esperança viva mesmo é o Senhor. Amém. A economia vai melhorar, mas a minha esperança está no Senhor e é o Senhor. Aleluia. A minha esperança é que isso e aquilo outro, não. Nossa esperança precisa estar no Deus vivo. Amém. Porque a economia ela pode falir, a ciência ela pode se deteriorar, ela pode piorar, ela pode trazer tragédias para a humanidade, mas a nossa esperança estando no Senhor e sendo o Senhor, ela não se frustrará. Então, meus amados, como é que nós saímos do sofrimento para a esperança? Nós saímos do sofrimento para a esperança quando nós temos uma visão adequada de quem é o Senhor. A situação daquele homem mudou quando ele observou Deus, se revelou para ele. Olha, eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus criador dos céus e da terra, eu sou o Deus que posso todas as coisas, eu sou o Deus que intervém na história. Quando Deus mostrou para ele quem ele era, e quando Deus mostrou para ele o futuro do povo de Deus, aquela depressão, aquela angústia, aquela melancolia, aquela insônia, aquela perturbação que estava na vida dele, ela foi desaparecendo, ela foi minguando, ela foi saindo, ela foi sendo derrotada. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso sofrimento ele começa a ser amenizado e vencido quando nós temos uma visão certa acerca de Deus e nos enchemos de esperança quanto ao futuro. Desta forma é que nós devemos viver. Que Deus ele te dê uma visão clara, uma visão nítida de quem Ele é e te encha de viva esperança. Amém. Porque é isso aí que muda a nossa história, do sofrimento para a esperança. É quando nós temos uma visão adequada. Quem é o Senhor? Amém. Qual é o futuro que Deus reservou para mim? Se nós tivermos esta visão e nós tivermos a visão do futuro correta, irmãos, esses sofrimentos que a gente está passando no momento, eles vão ser superados, eles vão ser ultrapassados, eles vão ser vencidos, porque o Deus que nós servimos é o Deus que intervém
na nossa história. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento ao Senhor. Feche teus olhos. Não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas Deus, Ele pode agir em qualquer situação. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor, Deus vivo e Deus verdadeiro, Deus Santo, nesta noite nós estamos na Sua presença, na Sua casa, o Teu povo está aqui. Ó meu Deus, nós acreditamos que o Senhor é o único Deus, e não há nada que seja impossível para o Senhor. O Senhor conhece os corações, as mentes, os sentimentos de cada um que está presente aqui neste lugar. Meu Pai, eu quero pedir a Sua intervenção. Eu quero pedir, meu Deus, a Sua manifestação sobre a vida de cada um dos Teus filhos presentes nesta noite. Que o Senhor possa remover toda a tristeza, que o Senhor possa lançar nas profundezas do mar todo sentimento de solidão, sentimento de depressão, sentimento, meu Deus, que está sufocando o coração, a alma, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, enche o coração do Teu povo de esperança, enche o coração do Teu povo de fé, e faz, meu Deus, com que cada um aqui dentro desse lugar tenha uma visão correta acerca de quem é o Senhor, do seu caráter, dos seus atributos, do que o Senhor é capaz de fazer. Enche o Teu povo de fé, em nome do Senhor Jesus. É neste nome maravilhoso, nesse nome extraordinário, que nós suplicamos ao Senhor nesta hora, e nós te agradecemos. Aleluia. Amém.